2. É que eu lembro aqui, por exemplo, a Verônica e a Anne estavam na mesma sala, não é? É sala 3. Eu Isso, eu acho que estava aqui na sala manteve com o elas mesmo. também. Tá bom. Ó, então, sala 1 é Maria Isabel, Marcelo, Elton, Joyce, Elaine e a Joiane. Então, Era podemos esse grupo começar mesmo? com a sala 1? Quem que vai apresentar, gente, da sala 1? Quer começar, Elton? Ele mandou no grupo, professora. Vocês estão sem microfone, gente, nesse grupo? Eu não tenho microfone, mas como eu acabei entrando depois e fiquei no 1, não vou conseguir auxiliar, infelizmente. Ah, tá bom. Qual foi o acrônimo que vocês usaram e a pergunta, né? A pergunta vocês colocaram ali, e aí qual foi o acrônimo? Bom, vamos começar. Vamos ver. Quem está aqui é Gisele, está aqui. Gisele, você pode representar o seu grupo? Posso Tá sim, bom. posso sim. Tá. Então, a gente pensou, né, a população, a gente pensou em paciente em idosos, né, que todo mundo tem Aham. idoso no grupo, né, Uhum. com diagnóstico de hipertensão, né, Tá. todo mundo tem né, essa realidade. Então, a Uhum. intervenção, a gente pensou, bem, a mãe toma, então ela faz uso contínuo de losartana. Aí a gente Tá. até pesquisou que um é bloqueador, o outro é diurético, a gente ficou sem Uhum. saber como que a gente analisa isso. E aí o comparador, a gente está usando o uso de hidroclorotiazida. Então, comparar o idoso que faz o uso contínuo da losartana, né, que é a intervenção, com o outro que usa a hidroclorotiazida. Então, o desfecho a gente pensou na redução da mortalidade cardiovascular. Uhum. Então, mais ou menos a nossa questão de pergunta ficou, peraí, que eu perdi aqui. Então, Uhum. em pacientes idosos, com maior, né, que aí seria 65 anos, né, com Uhum. hipertensão arterial, o uso contínuo de losartana comparado ao uso da hidroclorotiazida reduz a mortalidade por doenças cardiovasculares? Uhum. Eu não Ótimo. sei se a gente Uhum. precisaria refinar mais, por exemplo, qual Uhum. faixa etária de idoso, ou a Uhum. redução ali, a mortalidade, em quanto tempo? Nos próximos 5 anos, 10 Uhum. anos? Eu fiquei um pouco na Uhum. dúvida disso, mas é mais ou menos isso que a gente pensou. Isso. Não, mas a pergunta está bem estruturada mesmo, né? Acho que tá bem correto, né? O pico, o controle, o desfecho. Aí, a depender da pergunta, você pode especificar mais a hipertensão, mas eu falei que não era objetivo, né, nesse momento, né? A única coisa, Gisele, quem mais quer do seu grupo? Que está aqui, que está com a câmera aberta, tem mais alguém do seu grupo? Bom, a única coisa, assim, que a hipertensão, e que vocês prestaram atenção nisso, né? Aqui não poderia, se é o que poderia acrescentar seria um tratamento de primeira linha ou de segunda, né? De primeira linha não dá para ser placebo, porque a gente tem que tratar, né, os pacientes hipertensos e não poderia ser controle, né? E aí poderia ser de primeira linha, né? Losartana, hidroclorotiazida, ou também poderia ser de segunda linha. É que normalmente a losartana e hidroclorotiazida acaba sendo de primeira linha, né? E tem outras classes de medicamentos que acaba sendo de segunda linha, mas é isso mesmo, tá? Acho que talvez poderia colocar idoso acima de 60, 65 anos, né? O desfecho, redução da mortalidade cardiovascular, né? Também poderia colocar, além de mortalidade, né, que vocês falaram, além da redução da mortalidade, também poderia colocar os eventos, né? Às vezes não diminui, claro, o ideal é que diminua a mortalidade, mas às vezes não deu tempo de avaliar esse desfecho, você pode colocar também diminuição da AVC, né, que é um desfecho importante, né, e a M, né, então, acho que mas é isso mesmo, parabéns aí pelo grupo, pela boa estruturação aí da pergunta, tá bom?
Quem mais está aqui? A Daiane, a Verônica, a Luciana, vocês querem apresentar, Aldi? Posso apresentar. Tá. Eu fiquei no grupo 4 e a gente acabou levantando duas questões, Tá. né? Então, eu tinha sugerido uma e a Marina outra, então eu não sei se a gente pode apresentar as duas questões. A gente usou o mesmo acrônimo para as duas, e elas são diferentes, né? Mas eu acho que vale para as duas o pico. Tá? A primeira questão seria: quais seriam os efeitos colaterais em pacientes com câncer de mama tratados com quimioterapia em comparação com a radioterapia? Então, seria um comparativo dos efeitos nos dois processos de intervenção. Aí a gente colocou o P, né? Os pacientes, então, com câncer de mama, o I de intervenção terapia, o C, que na verdade seria o controle, a gente botou como comparação a radioterapia, e os efeitos, e o desfecho, os efeitos colaterais dos dois métodos. Tá. E aí, você... Tá bom, não, pode continuar. Não, era isso que eu ia dizer. Claro, dá pra, né, da mesma forma, dá para especificar melhor as pacientes também, né, com suas faixas etárias. E o que vocês pensaram de eventos adversos? Na verdade, a gente não listou efeitos colaterais, seria mais para comparar qual das duas e verificar quais efeitos se encontraria em cada uma delas, e a diferença, e possivelmente uma em detrimento da outra tivesse mais efeitos ou menos efeitos. Tá certo. Então, aí o que eu acho que a pergunta também tá muito bem estruturada, seguiu a questão pico. O que seria importante, né, se alguém leva essa demanda, né, para vocês. Então, o que é importante é ter, né, um especialista, né, nesse assunto, que no caso um mastologista e também um radioterapeuta também, né, com isso, porque só para definir qual paciente que vai ser com câncer de mama, né? Se vai ser paciente com câncer de mama, enfim, primário, se já tem recidiva, né? Primeira vez que vai fazer o tratamento. E normalmente tem alguns casos que você faz a rádio no lugar da químio, né? E tem alguns casos que eles são complementares, faz um, depois faz o outro, né? Só para avaliar se para o tipo de paciente que está querendo ser avaliado, você poderia comparar os dois juntos, ou, por exemplo, só a químio e o outro grupo rádio depois da químio, por exemplo, entendeu? Mas tem uma situação, né, que é principalmente um paciente que, a depender do painel genético dele, ele não faria a quimioterapia, faria só a radioterapia. Então, talvez para esse grupo de pacientes pudesse fazer esse estudo de fazer um ou fazer o outro, tá bom? E os eventos adversos, é bem importante a gente tentar saber quais são, a gente olhar cada medicamento e avaliar quais são os eventos adversos para a gente listar, né? O que a gente vê é que, às vezes, os estudos reportam, né, eventos adversos, efeitos colaterais, alguns só classificam como sérios, né? Então, tem aqueles eventos adversos sérios que podem levar, né, o paciente que tem potencial risco de morte, tem outros que classificam grau 1, 2, 3, né? Então, é bom usar essa classificação, mas principalmente algum efeito que você já espera. Então, por exemplo, tem alguns quimioterápicos que dão sintomas neurológicos. Então, você já citar, entendeu? Qual desfecho que é, mas é claro, isso é para vocês, ao receber uma questão dessa, né? E às vezes vai um aluno de mestrado, de doutorado, e às vezes não necessariamente ele vê esses pacientes, da importância de ter uma equipe aí multidisciplinar e ter um especialista para avaliar, tá bom? Mas parabéns aí também pela elaboração da questão de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tinha elaborado outra pergunta, né? Que eu estou sem. Pode falar. Estou com áudio aqui. Pode falar. A outra pergunta, Vânia, é assim, quais são os efeitos benéficos e adversos do uso off-label de miméticos de incretinas no emagrecimento de adultos com sobrepeso e obesidade? Seria o uso, né, do Ozempic, Mounjaro, né, desses medicamentos. Então, a gente pensou se poderia ser a PICO ou se poderia ser o PCC. No final, a gente acabou definindo como PICO, né?
com Tá. os adultos com sobrepeso e obesidade, Aham, e aí o uso das incretinas, né? aham. O controle seria, né, o não uso, o placebo, e o desfecho como os efeitos adversos e benéficos, né? Uhum. Tá. E quais seriam os efeitos benéficos que vocês pensaram? É a Marina, né, que está falando? Isso seria mesmo o emagrecimento, que é o efeito benéfico, né? Isso, a perda Que de é peso. a perda de Tá. peso, né? É, Mas, e os efeitos adversos a gente não pensou. isso, tá. Aí, então, a pergunta, né, é o efeito, né, dos análogos do GLP-1, ou né, os análogos do GLP-1, que aí entra tanto os nomes comerciais, né, o Mounjaro, Tirzepatide, aí a gente tem a liraglutida, né? E a gente tem A também a semaglutida. semaglutida, que é o Ozempic, sobre na questão da perda de peso, tá? E o grupo intervenção receberia a medicação e o grupo controle. Assim, a questão ela faz sentido, está bem estruturada. Só na pergunta que você falou do uso off-label, né? Normalmente a gente usa o termo off-label quando não tem indicação na bula para aquilo, né? Que ele Então, fala não tem indicação na bula para o emagrecimento, seria? isso tem indicação na Tem bula. indicação já? O que acontece, então, para semaglutida e para liraglutida já tem indicação em bula. A única coisa é que a mesma medicação, mas com nome diferente, né? Então, o Ozempic e aí tem o Wegovy. Então, por exemplo, né? Então, o Saxenda, né? E o Victoza. Então, os nomes são diferentes porque as doses são diferentes, mas tem indicação em bula, né? Um para diabetes e o outro para diabetes e obesidade. Então tem porque o off-label é quando você usa indiscriminadamente, não indiscriminadamente, você usa para uma situação, mas não foi registrado, né, com aquele objetivo, né? Mas pode ser, embora, né, esses estudos, mas faz sentido a pergunta, né? O que poderia fazer, a depender do grau de maturidade científica da pessoa que está procurando vocês para realizar, então, de repente, pegar só uma das medicações, né? Então, ou o Mounjaro, né? Ou o Ozempic, o Wegovy, pegar uma dessas classes, liraglutida, semaglutida ou tirzepatide, pegar uma desses medicamentos, tá? E o comparador, o placebo. Uma outra coisa que poderia ser feito também, Marina, é comparar as medicações entre si, né? Então, por Sim. exemplo, a liraglutida é diário, né? Os outros já são semanais. Então, também teria outra possibilidade, tá? Então, como o tratamento farmacológico da obesidade, você não tem isso disponibilizado, por exemplo, no sistema nosso de saúde, então o público, né? Então o comparador poderia ser mesmo não tratamento ou placebo, mas também se tivesse já um medicamento incorporado, poderia compará-lo com ele. Tá bom? E é importante, né, a gente saber bem, né, definir na hora de vocês orientarem, né, as pessoas que lhes procurarem, para discriminar bem. Quando ela fala benefício, o que significa, né? Eu sei que é difícil porque vocês não são especialistas no assunto, mas por isso que é importante assim vocês sentirem essa confiança nas pessoas, né? Então, por exemplo, na perda de peso, como é que a gente vai avaliar a perda de peso, né? Pela quantidade de quilos que perdeu, pela mudança do índice de massa corpórea, pela circunferência da cintura, né? Então, levá-los a esse exercício. Mesma coisa para os eventos adversos, né? Então, pancreatite, enfim, ter uma noção, quais são os eventos adversos que já tem alguns eventos que vocês esperam, né? Então, por exemplo, na bula está lá escrito qual o percentual de eventos adversos que os pacientes tiveram, né? Então, de repente, pode olhar, mas é isso mesmo, tá bom? Tá certo, Parabéns aí para obrigada. vocês pelas duas questões de pergunta. Aí, quem mais gostaria de falar? Acho que a Daniele não falou, né? Tem a Oi, gente, Luciana. boa tarde. Boa tarde. Posso já apresentar meu grupo? Pode. Deixa eu colocar aqui para eu ir
Eu sou a Daniele e as integrantes do meu grupo, Elaine, Patrícia e Valéria. A Valéria sugeriu que fizéssemos uma pergunta relacionada com diabetes e, em comum acordo, nós decidimos diabetes tipo 2 e para idosos, né? E também usando uma pergunta de intervenção. E aí nós usamos o acrônimo PICO. E a pergunta, né? Em idosos com diabetes tipo 2, o uso do sensor, não sei se eu vou pronunciar certo, porque eu ia até treinando, Freestyle Libre, em comparação com o método de monitoramento tradicional de controle, melhora a adesão ao tratamento e a qualidade de vida do paciente? Então, a nossa população ficou idosos com diabetes tipo 2, a intervenção, né? Freestyle Libre. Isso. E o controle, o monitoramento tradicional, desfecho, nós colocamos a melhoria na adesão ao tratamento e melhoria na qualidade de vida. É isso. Ótimo, muito bem a questão. Coincidentemente, a gente fez uma revisão com essa estrutura. É claro que a gente Olha só. abriu para pacientes com diabetes sem uso de insulina, né? Não necessariamente só diabetes mellitus tipo 2, né? Mas o Libre, né? Ele é um sensor, né, de monitorização da glicemia. E ele não foi ainda, né, incorporado pelo SUS, mas você fica, né, uma monitorização intermitente contínua da glicemia, porque se não tiver o Libre, aí outra possibilidade é o de ponta de dedo, né? Então, e às vezes a ponta de dedo é um pouco dolorosa, né? Tudo. Mas assim, teve alguma. Por que vocês escolheram idosos com DM tipo 2? Teve alguma. O tipo 2 foi a colega Elaine, né, pensando na população brasileira. E o idoso, a gente escolheu o idoso pensando também na adesão ao tratamento, né? Que ele tem que ficar furando o dedo todo dia, então talvez o sensor de monitoramento contínuo facilitaria a vida, né, do idoso, tanto nessa questão de ter que furar o dedo, né? O meu pai, ele tem diabetes, ele fica furando o dedo frequentemente, né? Então tem a questão da dor, que por mais que a gente pense assim, é uma dor pequena, mas tem a dor ali frequentemente, e também a questão da adesão mesmo, né? Sim, sem ao dúvida. tratamento. Não, acho que a pergunta tá perfeita, está muito bem estruturada. E aí eu perguntei isso, né? Mas porque eu conheço, né? Eu sou endócrino, né? Então conheço a doença. O que eu questionaria, por que não os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, né? Que usam insulina, eles têm um maior risco de hipoglicemia, né? Claro, na realidade, a população que talvez se beneficiaria mais é aquela que faz uso contínuo de insulina, que às vezes tem o risco de fazer hipoglicemia, e aí o aparelho conseguiria detectar mais frequentemente, né? Mas assim, são coisas que vocês podem perguntar para as pessoas que procurarem. Por que você escolheu esse grupo de população, né? Para eles mostrarem segurança, né? Enfim, né? E aí a importância de ter um especialista no assunto para validar, né? Isso, mas tá ótima. Parabéns, os desfechos é a questão de adesão ao tratamento e também de qualidade de vida, que é aplicado, né? O instrumento de qualidade de vida, e adesão, você tem vários instrumentos aí que você pode aferir. Tá bom? Quem não apresenta? A Luciana, você está em algum dos grupos, e tem o grupo 3 também ainda não. Grupo 3, pode falar então. Tá. A gente fez o grupo aqui com a Débora, a Verônica e a Ana Marques, se quiserem falar também, gurias. A gente fez uma PECO e uma PICO, porque deu tempo. E são casos mais ou menos que a gente encontra no trabalho, né? Daí a colega trouxe aqui a PECO. A correlação entre os níveis periféricos de BDNF e o pró-BDNF em indivíduos com diagnóstico de TEA em comparação ao grupo de controle neurotípico. Daí, então, a população, os indivíduos com espectro autista,
os níveis periféricos de BDNF ou pró-BDNF, o controle com pessoas neurotípicas e o outcome, a presença ou não do espectro. Neurotípico. Quem que sugeriu para você essa questão? Débora, talvez? Foi para mim, na Débora? verdade, foi um aluno que nos procurou ano passado e ele está fazendo a revisão dele, agora está na parte do grade, ele já está na certeza da evidência. Eu capei a pergunta assim, correndo e... Tá. Ah, tá, então você trouxe, né, de uma pessoa, tá, isso. Tá. Porque, deixa eu pensar aqui, indivíduos, vocês escreveram aqui, deixa eu pensar, indivíduos com espectro autista e níveis periféricos de BNF e ou pró-BNF. O que seriam pessoas neurotípicas, né? Seriam as pessoas que não teriam... Já não é, já seriam as pessoas sem a alteração neurológica, seria isso? Tá. Então, porque assim, quando você avalia, né, quando você vai fazer construir a população, então a população é uma só, né? Não dá para ter dois grupos de participantes, né? Então, o que pode acontecer é ter dois desfechos diferentes, né? E aí você ter desfechos diferentes pode, mas a população é uma só, né? Então, mas é claro, por isso que a gente, né? Então eu estou fazendo aqui o papel que como vocês fariam, né? Não tendo tanta expertise no assunto. Então, por exemplo, os participantes eu não sei se o grupo que ele está interessado seria um grupo de, sei lá, adolescentes ou crianças ou adultos, entendeu? Poderia ser indivíduos, né? A exposição seria os níveis desse BNF aí, ou pró-BDNF, tá? Ele estando presente, ou ele pode determinar algum valor, tá? A comparação seria a ausência desses níveis, ou ele pode usar um valor de corte, ou tá normal, ou tá alterado, ou um valor de corte. Aí o desfecho seria o espectro autismo, entendeu? Que você ia avaliar. Porque aí você partiu de uma população e você quer saber se um determinado fator ele pode estar relacionado a um desfecho. Entendi. Isso, aí eu faria essa sugestão, porque não dá para ser... Então, a população, ela sempre vai ser a mesma, para qualquer pergunta de pesquisa, né? Aí o que mudam são os desfechos, né? Os desfechos, a intervenção, o controle, mas você não pode comparar uma população com uma doença e com uma outra, né? Agora, quando você avalia os desfechos, né? Então, por exemplo, na população lá do Zika vírus, né? Então, que é o estudo caso-controle, que vai ter uma aula que eu vou voltar a falar disso para vocês. Então, eles partiram dos desfechos, né? Então, eles avaliaram, então, tinham pacientes com diagnóstico de Zika vírus, tinham pacientes com microcefalia e tinham pacientes sem microcefalia, né? Então, eram recém-nascidos, né? Então, a população era de recém-nascidos. Um grupo tinha um determinado desfecho, que era microcefalia, e o outro não tinha, que não tinha microcefalia. E aí eles olharam e avaliaram quem de cada grupo a mãe tinha sido exposta ao Zika vírus, entendeu? Então aí também poderia ser, né? Então você pega um grupo de crianças que tem o desfecho, que é o autismo, né? O outro não tem, e aí você olha essas substâncias, né, para ver se existe essa associação, tá? Mas aí os participantes, no caso do Zika vírus, dessa pergunta, foram recém-nascidos, né? A exposição Zika e o desfecho ter ou não a microcefalia, tá bom? Perfeito. Vou entrar em contato com ele. Tá bom. E aí a outra, essa foi a primeira, né? Isso, da Débora. É isso mesmo? Não é isso mesmo o seu nome inteiro, né? Que tá Crumenaurena. É isso mesmo? Não. Como é que pronuncia? É Anne. Anne. Então, mas não é brasileiro, né?
É origem alemã, mas não sei. Por isso. Então, Anne, pode ser? Então, É, tem uma sobrinha que mora na Alemanha. Tá O outro que a gente pegou É o também foi sobrenome dela, professora. É o que tá tudo sobrenome? junto, né, Anne? tá invertido isso. tá. Então é isso que eu Ah, perguntei, se era o seu tá. nome. Ela achou que seu primeiro nome era o que tá como sobrenome, por isso que eu falei. Agora entendi, é Anne, então. Então tá bom, tá certo. Então tá bom. E daí seria há evidências da eficácia da cannabis medicinal, CBD, no tratamento de saúde mental de pacientes adultos com transtornos de ansiedade, depressão e sono. Então, a população tem uma limitação já, que conversando a gente viu que o pesquisador tinha trazido, que é transtornos de ansiedade, depressão e sono em adultos de 45 a 60 anos, então não é qualquer adulto. A intervenção é o uso da cannabis medicinal, daí não tem definição assim de qual forma, mas é o CBD. E a comparação é com tratamentos convencionais ou placebo, quando é o caso, e o outcome seria analisar os efeitos sobre a saúde mental dessas pessoas, se tem alguma diferença. Não, acho que tá boa também a pergunta, tá bem estruturada. Aí, no caso, normalmente, né, quando, a depender, né, do grupo que você tem de recursos humanos para fazer a revisão, ou um trabalho primário, revisão no caso aí, né? A depender se é um aluno de iniciação, se é um TCC de um curso de especialização, se é mestrado, se é doutorado, né? Então, às vezes, aí você pode ampliar ou não, porque a pergunta está bem ampla, né? Então, são indivíduos com ansiedade generalizada, depressão, transtornos do sono. Então, você está entrando com participantes que têm várias doenças, entendeu? Então, talvez valesse a pena escolher um, né? Então, por exemplo, ansiedade generalizada, ou depressão, ou transtornos do sono, entendeu? Eu acho que daria para você especificar um pouco, né? Ou de repente classificar tudo isso numa alteração só aqui. Tá? E mesma coisa para o grupo intervenção, tudo bem, que a gente sabe que não tem também uma padronização da dose, né, do canabidiol. Agora, os tratamentos convencionais, então é importante, a depender se é de ansiedade, se é de depressão, se é de sono, qual que vai ser o controle, tá bom? E o efeito sobre a saúde mental, normalmente existem, né, os questionários, né, que são utilizados para avaliar, né, o grau de, enfim, tá bom? Então, acho que a sugestão que vocês podem dar é esse cuidado, né? Porque são vários pacientes, né? E aí, o que pode acontecer? Na revisão sistemática, então você está misturando transtornos de ansiedade, depressão e transtornos do sono. E aí, você tá misturando essas três condições. E os tratamentos comparadores, eles podem ser diferentes. Aí, na hora de fazer uma meta-análise, por exemplo, pode ter uma heterogeneidade estatística, né? Que provavelmente é porque você tem populações diferentes, controles diferentes, né? Então, a sugestão que eu faria era você tentar trabalhar com um grupo, né, de participantes, tá bom? Professora, essa questão também foi de um grupo de pesquisa que eu faço parte, né? Eu, Débora, aqui da UFSC, e o que a professora disse agora sobre escolher um grupo foi exatamente o que eu disse para a mestranda. Escolhe um. Ela queria mais ainda. O negócio era gigantesca a lista de problemas dela, e a gente ainda conseguiu reduzir para 3. Para 3, Mas a gente falava assim, pega só um. Sim, escolhe sim. ou só a ansiedade, ou só a depressão, ou só a insônia, né? Não, no final ela foi para os 3 mesmo, e a última notícia que eu soube, ela está na fase vai começar a fase de leitura dos artigos. Com 93 artigos. Vamos ver. Vamos ver. Quanto mais você, né, eu acho principalmente para quem está no começo, né, eu prefiro trabalhar com questões mais fechadas, né? Sim. Tá bom, obrigada aí por compartilhar, Débora. Aí tá faltando mais dois grupos ou um? Então, vou fechar aqui a janela, um minutinho. Tá
fazendo barulho. Tá faltando mais um grupo? Acho que faltam 2, não faltam? Faltam 2, tá? E quem vocês podem, um representante pode. Elton, você não pode falar a questão ou alguém do seu grupo? E não tem mais ninguém do seu grupo que esteja com o microfone que pudesse falar? Tem eu fiquei no grupo, mas eu não participei da construção, mas eu posso ler, eu cheguei Se depois, você puder ler, Joyce, acho que eu ajuda. leio. Isso. Elton, vou ler aqui, tá? Eu não participei da construção, não quero levar os créditos que para os colegas. As equipes de saúde auxiliadas por profissionais bibliotecários têm melhor qualidade nas decisões clínicas em comparação às equipes que não têm esse suporte. E aí eles utilizaram Pico e colocaram como equipe de saúde, auxílio do bibliotecário, a equipe de saúde sem a ajuda, e como desfecho tem ou não tem essa melhoria. Ah. Isso, como é que. Não, acho que a pergunta faz, né, sentido. Como é que seria avaliado a melhoria na qualidade nas decisões clínicas? Agora, Como é essa que, parte eu não consigo, não é, consigo responder. Elton, como é coloca que aí que qualquer coisa eu vocês leio. pensaram? Ou os colegas que estavam lá no grupo, eu leio por aqui. É, Eu não lembro o escrevi nome das aqui. pessoas que estavam lá. É. Como é que vocês pensaram na melhoria? É uma pergunta assim bem abrangente, né? E que às vezes tem que tomar o cuidado, porque pode ser que vocês não, enfim, às vezes pode não encontrar estudos, né, que tenham, a não ser que tenham interesse de se fazer um estudo primário, né? Mas estudo secundário, então, por exemplo, equipe de saúde, mas de saúde do que, assim, né? É de uma atenção primária, né? É de um serviço especializado, né? E aí, o auxílio bibliotecário, né? De que maneira seria esse auxílio bibliotecário? Aquilo que não é tratamento farmacológico, de procedimento, ele às vezes é difícil de você definir, né? Então, por isso que precisa ser bem definido, né? O que seria para não ficar muito genérico, né? Então, o que seria esse auxílio bibliotecário, né? Por outro lado, o que seria o controle que não tem essa ajuda, né? Porque se você tem sei lá, um suporte, né, num serviço, né, poderia ficar sem esse suporte bibliotecário, o que seria, né? E aí o desfecho não tem, a gente precisa definir, tá? Então o desfecho ele tem que ser definido o que ele é, né? Então como vocês definiram aqui, né? Mortalidade cardiovascular, a questão de adesão de tratamento, de melhora na qualidade de vida, né? Os eventos adversos, mesmo que nem todos definiram, mas estava lá como evento adverso. Então, precisa definir, tá? Então, tá um pouco aberta a questão, né? Equipe de saúde do quê, né? O auxílio bibliotecário, que tipo de auxílio bibliotecário seria esse? E por não ser um tratamento farmacológico, cirúrgico, tem que ser bem explicado para a gente poder entender, né? Do que se trata. E o desfecho também, né? Então, assim, é, é, quando procurarem vocês, então o desfecho precisa ser discriminado, né? Então melhora, mas o que significa? Melhora no controle glicêmico, melhorou. Mas como é que vai ser avaliada essa melhora no controle glicêmico, né? Diminuição da hemoglobina glicada, glicemia de jejum, tá bom? Aí a gente tem mais um grupo.
que sim, professora. Faltou algum, gente, ou foram todos? Isabel repetiu ali a pergunta. Tá. E aí eu só vou Acho que retomar foram aqui. todos, então. Foram todos? Tá. Eu só vou Acho que retomar sim. aqui alguns slides. Só um pouquinho. Só para aí a gente fecha. Deixa eu só ver da onde que eu vou voltar aqui, só um pouquinho. Posso continuar aqui, Ana? Só para... Pode sim, professora, fica à Posso? vontade. Então tá bom. Então tá bom. Só vou compartilhar aqui de novo. Tela. Isso. Aí vou deixar aqui no modo. Vou apresentar aqui. Vou tirar o... Deixa eu diminuir aqui. Isso. Acho que tá apresentando, né? Só para voltar aqui rapidinho. Tá, né? Tá. Só daqui, só um pouquinho. Isso. Ó, então, né, acho que só para a gente revisar o que eu comentei com vocês, né, de o que levar em consideração, né, que vocês podem passar para as pessoas que procurarem vocês, né? Eu sei que às vezes as pessoas, às vezes não, né? Muitas vezes as pessoas têm enfim, elas têm essa dificuldade, né, de aceitar, né, uma sugestão que é para melhorar, né, o trabalho, mas isso é um amadurecimento, né, que a gente como pesquisador, a gente vai atingindo, né, e principalmente as pessoas que estão no começo, né, às vezes tem essa dificuldade, né, mas a gente tem que insistir, né, para que a pesquisa seja uma pesquisa que seja, que impacte, né, e que também tenha visibilidade, que seja reprodutível, que outras pessoas que seguirem os mesmos passos cheguem a resultados semelhantes, né? Então, isso é pesquisa, né? Apesar de ter algumas características diferentes populacionais, os resultados, eles se alinham, né, na maioria das vezes. Então, a questão, né, da pesquisa ser viável, né? Então, tem que ser uma questão que a gente consiga fazer, né? Então, por exemplo, só vou dar o exemplo da última pergunta, né? Que foi da questão do suporte, né, bibliotecário para a equipe de saúde. Então, a questão ela é bem interessante, né, e tem impacto, mas assim, a questão é a viabilidade, né, desse tipo de pergunta, será que a gente vai conseguir responder, né, por estudo primário ou secundário, né? Então, se eu tivesse pensando em fazer uma pergunta como essa, ou eu estou assessorando um aluno que tem esse interesse, eu ia propor para ele uma revisão de escopo. Né? O que seria uma revisão de escopo? Que vocês vão ter aula sobre isso, que ele vai dar uma mapeada na literatura, se existe isso, né? Se você coloca lá, né? Você pega, né, tomada de decisão, enfim, procurar, né, descritor para esses termos, para ver se existem, né, estudos que avaliaram isso, né? E aí, na possibilidade de estudos terem avaliado esse tipo de pergunta, você pode se propor a fazer ou um estudo primário ou até uma revisão sistemática, né? Normalmente, a revisão de escopo, ela vai mostrar aquilo que está bem lá no começo, né? Que não tem, por exemplo, não faz sentido revisão de escopo dos análogos do GLP-1, né? Porque já tem aí estudos randomizados, tudo, já estão sendo comercializados, né? Então, são as medicações que estão em alta, tá? Então, a gente tem que avaliar isso, né? E para gente que não é especialista no assunto, como, por exemplo, a pergunta lá
relacionada ao espectro, né, do autismo, né? Então, é viável você ter, como é que é feita essa dosagem, né, do BNP, não lembro agora o marcador, né? Então, como é que você... Então, é importante também que a gente tente entender, né? Então, como é que isso é dosado? Como é que isso é interpretado, né? Muitas das vezes, nem o pesquisador tem essa noção, aí ele vai para a literatura e aí se perde com os resultados, como o exemplo que eu dei da revisão do Early Puberty, que eu falei para vocês. Então, pode ser que os autores nem sabiam a diferença de uma coisa entre outra, e aí foram selecionando os estudos, acharam que era puberdade, entendeu? E aí escreveram, foi publicado numa revista boa, né? E aí as pessoas, os revisores também não se atentaram a isso, e o artigo foi publicado, né? Então, é importante ter essa clara definição, tá bom? A questão de interessante, a maioria das perguntas, elas são elas são interessantes, mesmo se forem perguntas que já foram respondidas na literatura internacional, às vezes tem particularidades do nosso país. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, às vezes, por meio dos NATs, eles querem, ou eles lançam editais do efeito mesmo de algumas tecnologias em saúde, com foco na população brasileira ou em estudos observacionais, tá? Então, às vezes pode ser que não seja interessante do ponto de vista internacional, mas seja para o nosso país, para a nossa população, para o nosso sistema de saúde, e isso tem muita relevância, né? A gente unir a nossa pesquisa às necessidades, né, da população que estão em volta da gente, tá bom? O ideal é que sejam perguntas inéditas, né? Esse é o ideal. Mas se é para uma iniciação científica, se é para um TCC, se é para um mestrado, às vezes pode ser uma pergunta que foi respondida, mas incompletamente, ou eu tenho algum aspecto diferente, ou foram publicados estudos novos desde que ela foi publicada, ou a metodologia não está tão boa, tá? Então, é possível também, mas claro, agora doutorados, projetos maiores, assim, o ideal até para, né, enfim, para concorrer com editais de financiamento, tudo, tá bom? E a questão de ser ética, né? Então, por exemplo, a questão do suporte, enfim, vou dar um exemplo de mudança no estilo de vida, perda de peso, por exemplo, né? Então, você vai ter uma orientação nutricional para esse grupo, o outro grupo, ele não pode não ter uma orientação, que pode mudar, né? Ele não pode não ter nenhuma orientação nutricional, tem que ter, faz parte, né, do paciente com diabetes, a gente orientar a mudança no estilo de vida, o que pode ser que no grupo intervenção, pode ser uma dieta específica, por exemplo, de low carb, ou a dieta do Mediterrâneo, e nesse outro grupo foram feitas orientações gerais, né, para seguir a pirâmide, cortar os doces, substituir o carboidrato branco pelo mais complexo, né? Ou aqui eu tive uma nutricionista que viu o paciente toda semana, aqui não, foi mais orientação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a parte ética, tá? E aqui, se é relevante, foi o que eu já comentei com vocês. Então, acho que isso é um bom passo para vocês compartilharem, né, com os que procuram vocês. E aqui, né, o pico acaba sendo, eu acho que é o primeiro, né? Então, aqui, ó, os pontos positivos e negativos da questão restrita, né? E que a Débora, né, que compartilhou o da aluna que a procurou e que tinha muito mais, né? Então, talvez são coisas também que vocês podem compartilhar com eles, né? Então, a questão restrita, ela tem uma leitura mais fácil, né? Então, se eu estou falando de ansiedade, é uma coisa, depressão é outra, distúrbio do sono é outra, né? A distúrbio do sono pode estar relacionado a uma doença metabólica, né? O paciente pode ter aquela síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, agora, a restrita é de fácil leitura, é fácil gerenciamento, então vai ter um descritor lá, talvez mais um ou dois relacionado àquela condição, né? Se eu coloco muitas condições, então são vários termos index, vários sinônimos, né? E o tempo também para realização, né? Então, para quem tem expertise em revisão sistemática, uma revisão pequena, a pessoa faz rapidamente, mas para um aluno que está em processo de aprendizado, então vai demorar aí pelo menos uns 2 anos.
né? E aí, claro que tem a questão dos pontos negativos, né? A evidência vai ser pequena, não avalia em diferentes populações e cenários, aumenta a carga de trabalho dos tomadores de decisão, porque às vezes o tomador de decisão, ele quer avaliar para todas essas pessoas e só tem lá para depressão, tá? Mas são coisas que têm que ser discutidas, né, com a equipe. A ampla, claro, ela avalia o efeito em diversas populações e cenários, o que é ótimo, né? E aí você tem uma melhor compreensão da evidência, né? E tem a oportunidade de explorar, tá? Mas, porém, tem que ter mais recursos humanos, né? Mais tempo e muito mais expertise. Por aquilo que eu expliquei para vocês, né? Quando você vai fazer uma meta-análise, por exemplo, mesmo que você não faça meta-análise, mas na hora de você explicar, você não pode simplesmente misturar, né, essas doenças, então tem que separá-las, e se você junta, às vezes tem heterogeneidades, né, entre essas populações, né, então às vezes o efeito para uma pode ser diferente da outra, e aí de repente faz uma meta-análise só, que mostrou benefício ou que não mostrou, e aí fica super heterogêneo, e se você dividisse, talvez para um grupo teria benefício, para o outro não, tá? Então acho que isso é importante, baseado no que vocês apresentaram, tá? E aí, claro, né, aqui tem umas, né, eu vou compartilhar o PDF com vocês, algumas perguntas norteadoras que vocês podem, aqui aquele exemplo que eu dei, já estou terminando aqui, só pegar mais alguns. Isso, então, os desfechos, né? Então, o desfecho, a importância, né, dele ser definido, tá? Então, não dá, assim, para a gente aceitar, por exemplo, a melhora, mas a melhora do quê, né? Então, a gente tem que dar o nome e o ideal, como é que a gente vai avaliar. Então, mesmo não sendo especialista, né? Então, por exemplo, lá no espectro autismo, né? O que eu tinha proposto, né, é o participante, não sei se é adultos, adolescentes, aí o desfecho vai entre ter o autismo ou não, né? Como é que eu vou considerar, né? Então, e qual que vai ser o distúrbio, qual que vai ter e qual que não vai ter, né? Então, a questão dos eventos adversos, que eu comentei com vocês, né? Então, segurança, mas segurança no quê, né? Então, a gente tem a classificação geral dos eventos adversos sérios, tem a classificação dos eventos adversos totais, os mais importantes, porque os eventos adversos sérios são aqueles que resultaram em hospitalização, morte. Então, ele é importante. O total, o ideal seria que a gente discriminasse, né? E aí é importante a gente ter uma noção quais são os principais eventos adversos, né? Até para você correlacionar, né, com a medicação ou a tecnologia que está sendo estudada, tá bom? Deixa eu ver, né? Sempre os desfechos mais importantes do ponto de vista do paciente, né? Aqui eu já tinha comentado com vocês, aqui também que eu já expliquei, né? Aqui também foi um outro exemplo. A gente vai voltar para os estudos observacionais e aí a gente vai ter mais tempo, tá? Para falar dessas questões. Então, acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, deixa eu parar de compartilhar. Faz sentido, gente, para vocês ter o conhecimento da estruturação e esses questionamentos que a professora colocou? A Luciana falou que foi perfeita a aula. Acho que tem, por exemplo, um ponto que a professora colocou que está relacionado às questões de contexto, né? Ela acabou de falar ali de diretrizes nacionais. Isso impacta tanto na pergunta, como ela falou, pode impactar para vocês também nas bases de dados que vão ser incluídas, né? Bases de dados, como é que fala? Literatura cinzenta, se vai incluir guidelines ou não, o que vai ser pesquisado, né? Então, esse olhar para aquilo que é estruturante da pergunta de pesquisa, o que pode ser direcionado para os critérios de inclusão e exclusão ali na busca depois, né, depois de feita a estratégia, ou isso também, quais bases de dados vocês vão ajudá-los a selecionar e elencar, né?
Qualquer dúvida que vocês tenham, se não quiserem trazer hoje, estão só elogios aqui, professora, no chat. Obrigada. Mas, Tá bom. vendo a aula de novo, né? Eu sei que alguns de vocês gostam de rever a aula, ou então no serviço, quando vocês se apresentar alguma dúvida ali no momento, a professora Vânia comentou, ela vem em outros momentos também, Sim, né? Dá aulas de estudos, outros tipos de estudo para vocês. Aí vocês podem perguntar também, retomar alguns desses pontos aí, tá bom? Acho que dúvidas não temos aqui, professora. Eu vou Então, tá parar a bom. gravação, então. Tá bom, isso. Tá? E aí, só